E tá definido os confrontos do Brasileiro Feminino Sub-20 nas suas quartas de final. Nosso vídeo aqui vai ser mais ou menos uma continuação do nosso boletim informativo de segunda-feira, o qual ficamos devendo essa informação, já que a CBF ainda não tinha elaborado as quartas de final. Pois bem, nós vamos trazer datas, horários e os confrontos dos jogos das quartas de final do Brasileiro Feminino Sub-20. E nesse final de semana a ESPN fez aí o ranking das 50 melhores jovens talentos do futebol feminino mundial e não conta que nenhuma brasileira, muita gente contestando isso, faltou brasileira nesse ranking. Pois bem, nós vamos trazer para vocês pelo menos aí as 10 jogadoras que estão nesse ranking, beleza? Então, bora lá pro vídeo. Olá meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil, estamos aí de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer as informações do futebol feminino e o destaque, os jogos das quartas de final do nosso Brasileiro Feminino Sub-20, que já entrou nas suas quartas de finais. Nós vamos trazer para vocês os confrontos, mas antes, vocês que já são inscritos no nosso canal, sabem que o conteúdo vai ser show de bola, não é verdade? Por isso já conto com o seu like no começo do vídeo. Você que está chegando aí agora, tá vendo qual que é do canal, fica à vontade, assista o vídeo. Se no final você gostar, aí sim vale a pena você deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Não se inscreveu ainda? Por favor, deixe essa moral, se inscreva no nosso canal, ajuda a gente a bater nossa meta e claro, você dá mais visibilidade ao futebol feminino. Conto com vocês. Pois bem, gente, vamos falar das 21 melhores jogadoras abaixo de 21 anos, feito aí pela ESPN, o ranking que a ESPN faz todo ano e dessa vez não tem nenhuma brasileira nesse ranking. O será o porquê, hein? Pois bem, olha só, nesse sábado, um ranking das melhores jogadoras sub-21 do mundo pela ESPN dividiu opinião. A lista liderada por Vicky Lopes, do Barcelona, reúne nomes em ascensão no cenário internacional, mas não conta com nenhuma brasileira entre as 21 selecionadas. Além de Lopes, o top 3 é formado por Linda Caicedo, do Real Madrid, e Alyssa Thompson, atualmente no Chelsea. O ranking também destaca atletas de ligas europeias e da National Women's Soccer League. A ausência de brasileiras, no entanto, gerou atenção nas redes sociais e gerou questionamentos sobre os critérios adotados. Torcedores e analistas citaram nomes como Tainá Maranhão, do Palmeiras, de 21 anos, e Dudinha, do San Diego Weaver, de 21 anos, destaque da seleção brasileira e de seus respectivos clubes, como exemplo de jogadoras que poderiam figurar na lista. Segundo a ESPN, o levantamento levou em consideração desempenho em alto nível, regularidade e potencial de desenvolvimento a partir de uma pré-lista com 50 atletas. Pois bem, vamos passar para vocês então as 21 atletas que as melhores jogadoras abaixo de 21 anos. Olha só, Vicky Lopes do Barcelona. Pois bem, olha só, a Vicky Lopes, que atualmente joga no Barcelona, ela é da Espanha. A Linda Caicedo, que joga no Real Madrid, ela é da Colômbia. A Alyssa Thompson, do Chelsea, Estados Unidos. A Momoko Tonikawa, do Bayern de Munique, ela que é do Japão. A Signe Galpe, do Tottenham, ela que é da Noruega. A Monaka Matsukubo, do North Carolina, ela também é do Japão. A Felicia Skoder, da Suécia, ela joga no BK Häcken. A Lily Johannes, do All Leones, ela que é dos Estados Unidos. A Clary Hunter, do Bay, do Futebol Clube, também é dos Estados Unidos. E também a Fiamma Benítez, do Atlético Madrid, ela que é da Espanha. Tá aí o restante da lista
para você acompanhar. Cadê a Júlia Dragoni aqui? Tá aqui a Júlia Dragoni na 16ª posição, certo? E cadê a Gisele Tropson? Gisele Tropson tá aqui também. Gisele Tropson, né? Ótima jogadora, né, gente? E a Cláudia Martinez tá aqui também. A Cláudia Martinez na 21ª posição. Então, são aí os nomes, os 21 nomes do ranking das melhores jogadoras abaixo de 21 anos, feita pela ESPN. Agora, muita gente pergunta por que não tinha brasileira, né? Porque simplesmente o futebol brasileiro aqui não tem visibilidade. Não tem visibilidade. A nossa seleção brasileira sub-20, por exemplo, a CBF joga para uma emissora que transmite na parte paga, ou seja, quem gosta de futebol feminino mal fica sabendo que tem jogos do brasileiro da seleção sub-20, né? E além de comprar os direitos e não transmitir os jogos, essas emissoras ainda ficam fincando bandeiras ideológicas e usando o futebol feminino para propagar suas ideologias. Então, o futebol feminino precisa crescer, a gente sabe disso, e começando da base. Este ano, que a CBF, o ano que vem, já vamos ter o Mundial aqui, que resolveu sim transmitir o Brasileiro Feminino Sub-20, né? Antes tarde do que nunca, mas isso já deveria ter acontecido há muito mais tempo. Há 2, 3 anos atrás, a gente tinha que torcer para algum clube o jogo do seu time, porque assim a gente ficava sabendo as informações do Brasileiro Feminino Sub-20. Então, vamos esperar que a coisa melhore, porque a solução do nosso futebol feminino é a base, e assim a CBF tem que colaborar com as equipes que trabalham com as equipes de base no nosso futebol feminino brasileiro. Pois bem, meus amigos, e a CBF liberou aí os confrontos das quartas de finais do Brasileiro Feminino Sub-20. Então, como eu falei para vocês no início do vídeo, isso aqui é uma continuação, porque nós ficamos devendo justamente porque os jogos acabaram no final de semana e a CBF ainda não tinha elaborado os jogos e a tabela da competição, e o que nós vamos trazer para vocês agora. Vamos começar aí com as 8 equipes classificadas, certo? Então, olha só, o São Paulo ficou em primeiro com 16 pontos, certo? O Corinthians em segundo também com 16, o Palmeiras em terceiro com 16, em quarto, Botafogo com 15 pontos, em quinto, o Flamengo também com 15 pontos, em sexto, Internacional com 15, em sétimo, Fluminense com 15, e oitavo, a Ferroviária com 13 pontos. Quase que a Ferroviária não passa por diferença de 3 gols, o Santos ficou atrás da Ferroviária. Pois bem, do primeiro, São Paulo foi o líder absoluto da competição nessa primeira fase, então do primeiro ao sexto são os clubes que ficaram em primeiro nos seus grupos. Do sétimo ao oitavo, que é o caso aqui do Fluminense e da Ferroviária, são os 2 melhores segundos colocados da primeira fase da competição. Pois bem, vamos passar para vocês então os jogos de ida do Brasileiro Feminino Sub-20, que vamos ter jogos dia 25 e dia 26 de abril. Pois bem, dia 25 às 15 horas, a Ferroviária recebe o Botafogo. E no dia 26, às 15 horas, o Corinthians recebe o São Paulo. Também no dia 26, no mesmo horário, o Internacional recebe o Palmeiras e o Fluminense recebe o Flamengo. Aí 2 clássicos, um paulista e um clássico carioca. Pois bem, enquanto que a segunda rodada, o jogo de volta, vai acontecer no dia 30 de abril. Olha só, os jogos serão às 15 horas, com exceção de Botafogo e Ferroviária, que será às 20 horas. Os jogos às 15 horas, dia 30, São Paulo recebendo o Corinthians, o Palmeiras recebe o Internacional, o Flamengo recebe o Fluminense e às 20 horas o Botafogo recebe a Ferroviária. São os jogos das quartas de final do Brasileiro Feminino Sub-20. Qual o seu palpite aí? Quem passa para a semifinal? São Paulo ou Corinthians? Palmeiras ou Internacional? Flamengo ou Fluminense? Botafogo ou Ferroviária? Coloca aí nos comentários, quero ver a sua opinião, e deixa também os seus palpites aí para os jogos de ida do Brasileiro Feminino Sub-20, tá bom, gente? Então,
Tá aí as informações do nosso Brasileiro Feminino Sub-20 e a gente volta agora a qualquer momento com mais informações do feminino, do nosso futebol feminino para passar para vocês. Vamos ficando por aqui, desejando a todos aí uma maravilhosa semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui.